Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, a Câmara dos Deputados ontem aprovou o texto base de algo que... eles sempre arrumam nomes esquisitos, né? A gente fala de precatório, eles falam assim, marco legal das ferrovias. Você pensa, a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, eu pensei assim, pô, o Marcos é legal, né? Aliás, eu tenho um irmão Marcos, e ele é legal, né? E tem gente que chama Marco Aurélio, meu amigo, Marco Aurélio, eu tenho um amigo Marco Aurélio muito querido, Marco Legal, porque Marco Legal é uma coisa curiosa, né? Mas tem a ver com Marco Zero, mas eu sempre acho que os nomes são muito curiosos, né? Mas enfim, aprovaram o Marco Legal das Ferrovias. Como é que funciona hoje, né? Como funcionam as coisas hoje no Brasil? O governo tem que conceder a uma empresa o direito de tocar e gerir uma ferrovia cujo projeto foi concebido pelo Estado, desenhado pelo Estado, licitado, construído por uma empresa e daí pode ser concedida a gestão da ferrovia. Mas com o marco legal você passa a ter um sistema de autorização. Não é a concessão, não é assim, eu deixo você operar uma obra, ou melhor, uma linha que eu contratei para que fosse construída. Não. Você fala, olha, eu quero fazer uma linha que vai da casa do Fábio França para a casa do Eduardo Oineg. Ela seria uma linha bem curtinha, né, Fábio? Piuí já ia chegar. Piuí já ia chegar. Mas tá autorizado, pode fazer. Claro, a empresa tem que fazer todos os estudos ambientais, tem que fazer tudo, mas pode construir por autorização, né? Simplifica, é bom. É uma novela, porque isso é um troço que está enrolando há um tempão, mas está caminhando. Agora começou a caminhar com a demora de sempre. A gente fica, quando vê uma história como essa, a gente fala, poxa vida, finalmente a gente vai tentar resgatar com um pouco mais de intensidade um setor que foi um setor muito importante por 70 anos, de meados do século XIX até o início do século XX, anos 20 ali, era uma coisa muito importante, ferrovia. Daí começa a entrar em colapso, o Brasil vai fazendo e fortalecendo a sua opção rodoviária, a indústria automobilística vai crescendo, florescendo e hoje o resultado a gente tem mais ou menos 30 mil quilômetros de ferrovia, mas explora um terço disso. Tem um pedaço importante que está completamente abandonado. Não significa simplesmente pegar esse pedaço abandonado e botar para rodar. Não, é realmente construir novos trechos. E, no entanto, quando a gente vê a forma como a gente usa o sistema ferroviário, a gente só transporta 15% da carga nacional por ferrovia. Se a gente tirar daí minério, é muito pouquinho, porque minério é o grosso do transporte ferroviário hoje no Brasil, né? Só que o dado curioso é que a gente vê o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado aprovando novas legislações, mas a forma como a gente convive com a legislação, ela é muito exótica, né? Então, por exemplo, existe uma ferrovia vital para o Brasil, chamada Ferrogrão. E ela ela cruza a cidade, ela sai da cidade de Sinop e vai até Pará. Pois essa Ferrogrão passa por um parque, mas ela passa por um parque numa área marginal do parque. Um parque monumental, enorme, e o governo editou uma medida provisória reduzindo um pouco a área do parque, mas muito pouco, quase nada. E aí começou uma confusão. O PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a obra, porque ele suspendeu, no fundo, a lei que foi aprovada no Congresso, mas que era fruto de uma medida provisória editada pelo governo. E a legislação hoje no Brasil diz que você não pode simplesmente fazer uma medida provisória
e convertê-la em lei, quer dizer, leis surgidas de medida provisória não podem reduzir parques. Você pode criar um parque no Brasil hoje por decreto, mas na hora de você reduzir o parque, tem que ser por uma lei ordinária, surgida, portanto, de um projeto de lei e não de uma medida provisória. Vê se tem cabimento um negócio desse. Está na Constituição. Não ocorreu a um deputado, a um senador mudar isso? Não ocorreu ao Congresso Nacional que o Brasil precisa de progresso e que se foi com medida provisória ou se foi com projeto de lei, que diferença faz? Porque a medida provisória vale por 120 dias, o Congresso tem que aprovar, porque se não aprovar, não vira lei. Ele aprovou, virou lei. Aí entra o PSOL e diz: essa lei aqui, ela é inconstitucional, porque ela é fruto decorrente de uma medida provisória, não decorre de um projeto de lei, e, portanto, houve uma redução do parque, que haveria por projeto de lei igual, mas não tem valor porque não foi projeto de lei. Quer dizer, a gente se prende a uma burocracia absurda. Como eu disse, você pode criar um parque por decreto, mas na hora de reduzir o parque, se for medida provisória que transformou em lei, aí não pode. Se for em projeto de lei que transformou em lei, aí pode. Como é que um país vai andar assim? Bom, se fosse uma discussão ambiental pura e simples, paralisando a ferro-grão, você poderia dizer: nossa, que coisa nobre, né? Estamos preocupados com o parque, que, deixa eu falar, tem 900 mil hectares, estou vendo aqui, e ele perderia 900 hectares. Ele tem 900 mil hectares e perderia 900 hectares. Isso ficaria com 810 mil hectares. Continuaria praticamente do mesmo tamanho que ele tem hoje. E é uma faixa fina, lateral, para poder passar a ferrovia. E aí você vê que nessa guerra em torno da ferro-grão, que movimenta os interesses aqui, nós estamos falando de 1/3 da produção agrícola nacional, que tem relação com o Mato Grosso. Em torno dessa guerra, tem interesses comerciais pesadíssimos. Não é um interesse, os indígenas, o PSOL, não. Interesses empresariais pesadíssimos e contrariados. E um dos interesses pesadíssimos e contrariado é um grande grupo chamado Rumo, que é um grupo de logística ligado à Cosan, e que tem um interesse porque está construindo, assinou com o governo do Mato Grosso a construção de uma ferrovia que vai ligar numa outra ferrovia e que vai levar os grãos para o Porto de Santos. E essa ferrovia aqui leva os grãos para o Pará. Então tem um embate comercial grande por trás deste debate que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Não é a fofice ambiental, a ingenuidade ambiental, é de se perguntar quais são os interesses e quais são as relações envolvidas por trás dessa ação que foi parar no Supremo Tribunal Federal e de que maneira, né, os interesses comerciais e os interesses políticos se entrelaçam nessa guerra de bilhões, nessa guerra de interesse de bilhões. O marco legal, ele viria a organizar um pouco essa desordem. Mas repara que o problema do Brasil não é só a criação de novas leis. A gente não consegue conviver com as normas, a gente não consegue conviver com a racionalidade normativa. Como pode você criar um parque por decreto e não poder extinguir aquilo que você criou por decreto? Não, é para preservar o meio ambiente. Mas de que maneira os 900 hectares de 900 mil hectares desconfigurariam um parque por onde passará ou passaria, ou sei lá, a ferro-grão? E o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Alexandre de Moraes dá uma liminar, isso foi no começo do ano, depois nós vamos para o ano de 2012 e esse assunto não se resolveu. Então, além da gente não ter
uma nitidez lógica, a gente não seguia por lógica, a gente seguia por uma interpretação tosca dos textos legais, absolutamente tosca, sendo que quando convém, o Supremo é altamente criativo. Quando convém, a legislação é fruto dos desejos individuais dos ministros, da interpretação livre, desenhos abstratos do texto constitucional. Mas em outros momentos, não. Uma medida provisória é diferente de um projeto de lei. Poderiam entender que a medida provisória, uma vez convertida em lei, ela passa a ser uma lei, como a outra qualquer lei. Não está escrito lei, não, mas é uma lei ordinária, lei originária. Vem com esse joguinho de palavras. E o que a gente está vendo nesse caso, como eu disse, é um interesse comercial pesado, atravancando ou atrapalhando a construção de uma ferrovia. Portanto, a gente tem um embate que está atravancando o Brasil. E quando a gente vai olhar, está lá o ministro do Supremo Tribunal Federal servindo, sem que saiba com absoluta certeza, aos interesses de um grupo empresarial que tem interesse claro na paralisação, na interrupção dessa obra. Porque a obra que o Grupo Rumo assinou agora para fazer é uma obra por autorização, exatamente nesse modelo do marco legal, do novo marco legal, que vale no Mato Grosso, mas hoje não vale no Brasil. E um dos riscos, a Rumo é uma empresa cotada em bolsa, né? Hoje ela está valendo a ação R$18, já valeu R$21. E uma das análises do cálculo de risco da companhia é justamente o aumento de concorrência no Mato Grosso. Ela não quer. Hoje ela é uma empresa que, com as assinaturas, se esses projetos que ela tem andarem, vai se transformar numa empresa monopolista, cuidar do escoamento da produção agrícola do Mato Grosso, só de 1/3 da produção brasileira. É um negócio de interesses contrariados. O Brasil precisa, portanto, não é só produzir nova legislação, esse marco é muito bem-vindo, mas nós precisamos fazer uma faxina para estabelecer uma segurança jurídica clara para a gente poder avançar. Nós não vamos com marco legal ou não, nós não vamos conseguir ter um investimento de 30, 40, 50 anos se a gente não conseguir a nitidez, a segurança jurídica que está faltando hoje no Brasil, né? E estes interesses que precisam ser estudados e analisados com o poder de atravancar o progresso. Aí não dá. A gente está acostumado a ver o Estado atravancando o progresso, mas quando a gente vê iniciativas como essa e por trás a mão de grandes grupos, é preciso que isso seja analisado com muito cuidado, porque senão o Brasil fica atravancado também por uma ação nociva e muito perigosa. Chamar atenção, portanto, para um ponto extremamente positivo, que é o avanço do marco das ferrovias, a retomada das ferrovias, que tem 20 anos no Brasil. Hoje a Rumo é líder em concessões do Brasil. É uma empresa importantíssima e tem outras, né? Tem investimentos da Vale, outras companhias muito importantes nesse setor ferroviário. O Brasil tem que avançar muito por aí. Mas tem que abrir os olhos, porque tem guerra comercial, como tem guerra no campo das telecomunicações, como tem guerra no campo das concessões rodoviárias, como a gente vê guerra no setor farmacêutico, como a gente vê guerra no setor de petróleo. Nós não podemos deixar que surja um controlador, né, que tenha poder de comandar o processo legislativo ou o processo judiciário ou manobrar o progresso do Brasil. Então temos que ficar muito de olho em cima disso. Vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal vai resolver a Ferrogrão. Tem que liberar ou não vai liberar?
E o Congresso Nacional, diante de uma eventual não liberação do Supremo Tribunal Federal, não fará nada? Não fará uma mudança legislativa para que parques possam ser reduzidos também por medida provisória? Basta o Congresso Nacional derrubar a medida provisória e o parque não é reduzido. Simples assim. Não é que a medida provisória tem uma força de um decreto e que o Congresso Nacional não pode mexer. Então tem um nó aqui. Ele não é um nó infantil, não é um nó ingênuo, não é um nó dos adoradores da floresta, não é um nó daqueles que querem o meio ambiente preservado, porque todos querem o meio ambiente preservado. O Brasil precisa do meio ambiente preservado, mas o Brasil precisa produzir, o Brasil não pode parar de produzir. Então, se o Brasil ficar com essa de que para tudo, enquanto lá fora todo mundo põe tudo para andar, aí nós estamos muito fritos. Está aí um assunto para a gente conversar amanhã, né, Fábio, com o nosso Aldo Rebelo. Eu acho que vale muito a pena a gente colocar isso na roda para conversar com ele, porque ele é uma pessoa muito... Aliás, ele falou da Ferrogrão quando a gente conversou. Acho que vale muito a pena a gente colocar esse assunto para ele. Olha lá, o marco legal foi aprovado, começa a andar. Agora, como é que está essa guerra comercial, né, por trás das ferrovias? Está aí um assunto para a gente explorar com ele amanhã.